Boa tarde, meus amigos e minhas amigas, Capivara. Hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha amiga Patrícia. Oi, Darcy, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? E assim, nós trouxemos hoje uma pessoa assim que é de coração, né? É uma pessoa que quando eu cheguei em Cuiabá, eu conheci meu professor Lousada, né? E assim, é com muito prazer, porque é uma pessoa que passou pela minha vida, né? E de muitos cuiabanos, né? Com pessoas que vai estar assistindo a gente, vai lembrar. E também foi um professor dos meus filhos, né? Bem-vindo, tá? Seja bem-vindo à nossa casa, né? É um prazer estar aqui com vocês, tá? Estamos aqui para bater aquele papo, né? Com as Isso capivaras, mesmo. né? Exatamente, mas professor, aqui na Levantando a Capivara, a gente tem uma pergunta que é típica nossa. Então, assim, a gente tem mania de perguntar o seguinte: o senhor é povo de quem? É da onde? Eu sou de Taquaritinga, interior de São Paulo. Cidade perto de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Então, nasci ali. Dali eu estudei em Barretos, que é ali perto também, fiz engenharia lá. Daí vim para Cuiabá e estou aqui já há 43 anos. Barretos para Cuiabá. Né? Mas que ano que o senhor chegou aqui em Cuiabá? Cheguei em 84 ou 85. Já formado? Formado em engenharia. Engenharia. Aí fiz matemática na Universidade Federal. Na FMT. Isso. Já tinha o campus novo já nessa época, já né? tinha o campus. Fez matemática depois de engenharia? É. Meu Deus do Mas céu. na verdade quando eu fiz matemática, eu mais complementei as matérias pedagógicas, né? Porque a engenharia ela tem mais matemática do que o próprio curso de matemática. Sério? Sério. Então, se você perguntar hoje pro seu filho que está lá, né, estudando, Nicolas. ele vai falar do cálculo para você. Na engenharia, a gente fez 3 anos de cálculo. Aqui eles fazem 3 semestres no máximo. Entendeu? Então, era uma quantidade assim, de matemática muito grande. Então, aqui a gente fez, né? Quando fazia matemática, fazia didática, fazia ensino, né? Com uma metodologia de ensino. Então, já foi mais tranquilo. E no meio desse curso já apareceu pós-graduação. Então, eu fiz 2 pós-graduações, uma atrás da outra, né? Então... E quando você conseguiu casar, arrumar uma namorada? Porque na minha época de adolescente, na época, quem fazia matemática não conseguia. Os da engenharia era só menino com menina, menina com menina. Aliás, menina não existia, né? Casado na época, já com a filha, né? Então. Que você conhece. Mariana, uma grande amiga. E aí, professor, aí o senhor, então, fez depois a matemática, e como que foi sua vida? Já foi direto entrando, já dando na época, aula? né, quando eu vim para cá, meu irmão trabalhava aqui na delegacia de ensino, inclusive, né? Ele morava aqui já no Cuiabá. Ele falou, vem para cá, tá muito bom aqui para dar aula no estado, né? Então eu vim para dar aula no estado, e realmente na época era maravilhoso, tinha um salário excelente no estado. Eu lembro até hoje, quando eu vim aqui... Eu ganhava 11 salários mínimos na época. Como professor do estado. Entendeu? Foi o nosso querido Júlio Campos, né, na época, que era o governador. Né? Então o salário era muito alto. E aí comecei a dar aula no estado. E nesse inteirinho, já fazendo pós-graduação na faculdade, né, correndo atrás, conheci uma professora que por sinal era uma das donas do ângulo, né? A mulher de um dos donos do ângulo. Não vai dizer que é a professora Emico. Não, professora Eliette. A Emico já estava lá. Já estava lá, porque ela também era casada com o professor. Casada com o Júlio, né? Com o Júlio, nada de Júlio. E aí, você tem que ir para o ângulo, você tem que ir para o ângulo, porque ela me conhecia da faculdade, você vai ter que entrar. Então, eu deixei uma cadeira do estado, continuei com uma, deixei uma e fui para a escola particular. E aí comecei toda uma vida... Isso já era que ano, mais ou menos? Foi 2 anos depois, 87, tá? Mais ou menos. Foi logo nos primeiros anos de Cuiabá, né? E aí comecei, né? Dessa vida de escola particular. Na escola particular, o senhor dava aula para quais anos? Eu comecei até no 1º grau na época, né? Chamava 1º grau. Hoje é ensino fundamental 2, né? Entendeu? Comecei lá, mas dei aula 1 ano lá. Aí o professor Júlio, que dava aula de matemática, disse, não, você vai dar aula para meus filhos. Eu já me falou, não, você vai entrar no 2º grau. Ele não queria dar aula para os filhos. Tinha 2 filhos. Estudavam no... Eu só conheço um. E a menina que foi para a Alemanha, né, filha dele, excelente aluna, né?
Aí, não, você vai dar aula para meus filhos, vai dar aula para meus filhos, porque eu não quero dar aula para meus filhos. Né? Ele era bem rígido assim. Né? Falei, tá bom, vamos embora. Aí comecei a dar aula no primeiro ano, no segundo ano, aí fui pré-vestibular, aí vai embora, começou. Né? Os cursinhos todos, Os cursinhos né? todos. Né? Tá, aí mas nessa época, professor, só existia a Universidade Federal, né? Não tinha ainda a Universidade de Cuiabá ainda, né? Já tinha, já estava A começando, Unic já tinha começado? Tinha uma estrutura da Unic lá ali, né? É. Lá Não era a saída potência toda que tinha, que depois, né, mas já tinha, assim, tá? Já começou, né, já estava embalando. A Unemat não, né? A Unemat não existia, não. Era só a Unic, né? Aí, posteriormente, veio a Unilag, onde eu também fui professor durante 7 anos para o curso de matemática. Eu passei pela universidade também. Fez história em todos os lugares aqui. Sim. Passei num concurso da Federal para professor, só que tinha uma vaga aqui só. E o Sérgio, que era muito amigo meu, passamos nós dois. Ele passou com meio ponto na minha frente. Sim. Aí ele pegou a vaga daqui e me chamaram para Porto Velho. Porque na época Cuiabá é que fazia as provas de Porto Velho, fazia vestibular lá da Federal de lá. Falei, não, para Porto Velho eu não vou. Falei, não dá mais 1000 quilômetros para frente. Não... Já cheguei no limite já aqui em Cuiabá. Aqui tá bom já. Não, mas a gente tinha a galera da medicina, que saía daqui, estudava aqui e fazia vestibular aqui, porque era separado, e ia fazer lá em cima. Ia fazer lá em cima. Gente. Não tinha esse negócio de Bolívia ainda, que fazia, né? Eles iam fazer vestibular no Brasil inteiro, né? Mas eu passei eu acho que eu tive assim uma passagem longa na educação, né? Dei aula no estado, dei aula na escola particular, dei aula na faculdade, então foi bem aproveitado a minha vida nessa área, né? Tanto que hoje eu não consigo nem largar de dar aula, né? Já tinha parado, já estava aposentado, entendeu? E chamaram o senhor? Foram me chamar, entendeu? Mas assim, o que a gente quer hoje, professor, a gente quer falar um pouco do Enem, né, Patrícia? Então, mas a Darcy, gente poder, quer fazer outra coisa enquanto ele estava falando, olha só, me veio uma pergunta na cabeça, porque eu realmente, pessoal, o que Darcy e eu gostaríamos muito, professor, explicasse, porque o Enem está chegando, né, Darcy, já agora esse mês. Semana, dia 8, dia 9, né? Dia 8? Acho que são 2 finais de semana. O primeiro acho que é dia 8 ou 9 e o outro é no dia 20, por aí. Então, galera, é o seguinte, a gente vai falar sobre o Enem, mas eu queria fazer uma pergunta antes. Professor, o senhor é professor de matemática. Eu sempre tive dificuldade com matemática. Matemática eu tive que estudar muito para tirar a média. A minha pergunta é, qualquer pessoa pode ficar boa em matemática ou não? Ou tem pessoas que realmente têm limitação, eu é que não estudei o suficiente? Não, ela é dificultosa, realmente, muita gente tem dificuldade. Mas hoje em dia, o que eu sempre falo para o aluno, não adianta você escutar um professor e não entender o que ele está falando. Você sempre tem que entender por quê e para quê. Por que é isso? Por que dá esse valor? Por que funciona assim? Tem outra maneira de fazer? Então, eu acho que nós, professores, também temos que ter uma grande culpa nisso. Sim. Tá? Porque a gente tem que mostrar isso para o aluno. Então, eu sempre pergunto para o aluno fala, professor, elevado a 0 é 1. Mas é 1 por quê? Você não pode só ser uma decoreba e você não entender por que aquilo é 1. Tá? Professor, eu tenho dificuldade com logaritmo. Ué, o que é logaritmo? Para que ele serve? Onde é que eu posso utilizar? Entendeu? Então, tudo isso tem que ser explicado. Nós, professores, temos muita culpa nisso. Entendeu? Não podemos só ir lá dar o decoreba, fazer, né? Decora. Não é por aí. Porque a partir do momento fazer por fazer, né? Entende, talvez fica mais fácil, né? Com a compreensão, né? Na minha época era decoreba, viu, professor? Eu também passei por isso. Eu tinha que decorar. A gente passou por isso também. Mas... E quando dava branco na fórmula e pronto. Mas eu tive, na minha época de estudante, graças a Deus, né? Tive um professor que foi o que me inspirou na matemática. Esse era uma fera, entendeu? Tanto que o apelido dele era Miguel Castrucci, né? Que era um escritor de livros, né? Porque o cara era uma sumidade. Então, esse me ajudou bastante. Então, eu sempre comecei a entender também o porquê das coisas. Mas desde criança o senhor tinha facilidade com matemática? Sempre gostei. Sempre gostei. Isso eu acredito, de gostar. A gente vai lá de humanas, biomédica e tal. Mas eu acho assim, é o que você falou. Acho que vamos chamar você, né? Professor, vamos deixar. É isso que você falou de inspirar. Isso eu tive muito.
dos professores, assim. Quando eu entrei, eu queria fazer engenharia. O primeiro vestibular que eu fiz engenharia. Só que depois eu fui tendendo para humanas, e eu me apaixonei pelo direito, fui fazer direito e tal. Mas eu acho que o professor ele tem uma responsabilidade enorme de fazer a criança gostar, entender. Com certeza. Né? Então, assim, eu vejo pelos meus filhos, todos eles foram para a área de exatas, só que depois um descambou, foi para a área de gastronomia. Quando resolveu estudar engenharia, eu não quis engenharia. Mas eu falo assim, hoje eu acredito piamente, pai, mãe e principalmente, acho que a terceira pessoa na vida de uma criança, para ter esse fator para escolher o que ela vai fazer pro resto da vida, eu acho que é o professor. Ele tem muita responsabilidade nisso, né? Com certeza. De saber gostar. Eu falo assim, olha, eu gostava do seu conteúdo de matemática, mas eu adorava a prova do Aquiles. O Aquiles, cara, o professor Aquiles, ele era professor de matemática também, só que ele dava um outro tipo de matemática, eram 3, né? Ele dava geometria, então, né? Isso, só que ele era um fenômeno, ele dançava na sala de aula, no tablado, porque eu fiz só cursinho com você, não fiz no segundo grau. Gente, ele era, eu lembro assim, dia de domingo, estudar aula de matemática em Cuiabá, nesse calor, não tinha essa estrutura de ar-condicionado. Gente, a gente delirava com as aulas dele, porque um dia que o Papa veio aqui, no Mato Grosso, ele entrou na sala de aula com uma calça lilás e uma camisa lilás, a blusa dele era desse jeito, assim, ele entrou assim, sabe? Eu falei, isso é um professor que sabe, ele se compromete, ele vai ali, ele sabe que é aquilo ali. Nossa, eu adorava a aula dele. Além de parceiro, ele foi meu coordenador na Univag. Ele era um espetáculo. Eu nem sei dele, se tá vivo, se já morreu. Acho que ele deu uma aposentada pra valer agora. Mas se ele souber, fala com a gente, né? Mas assim, eu acredito muito, muito nisso, do professor ter um fator muito relevante na formação da criança, do que ela gosta. É o que eu falei para vocês, hoje tem que fazer isso, né? Você tem que mostrar para o aluno. Infelizmente, hoje eles não têm tanto interesse quanto na sua época, na época de vocês, entendeu? Hoje o aluno é difícil, é muito mais complicado. Então, professor, eu queria na sua experiência, porque eu sou mãe, Darcy é mãe, é diferente do olhar do professor, porque queira ou não, vocês, eu sou mãe de 2, você é mãe de 2 e ele é pai de 40 em sala de aula, digamos assim. 40, né? Alguns 40, né? Então, por sala, né? Por sala, né? E, então, cada um com seu temperamento, com seu jeito, mas de uma certa forma, pode-se dizer que existe uma mudança de padrão de aluno, vamos supor, na minha época, 95 e hoje, 2025, tem uma diferença? Qual que é a diferença que o senhor acha mais relevante hoje em dia? Essa que eu já comentei com vocês. Hoje tem muita mídia, muita celular, muita informação, então nem sempre eles estão ligados naquilo que está sendo passado para eles na sala de aula. Então você tem que estar chamando atenção, tem que parar a aula, tem que, né? Ele perde o foco, né? Anos atrás o aluno não fazia isso, entendeu? É difícil. Levantava de manhã, tomava um café e ia para a escola. Nem televisão ligava. Agora o cara acorda, ele já liga o celular, ele já foi bombardeado por um monte de coisa. Foi dormir com o celular. Já foi, isso. Aí ele levanta, vamos dizer que ele gaste 20 minutos até chegar na escola. Ele já foi bombardeado por uma quantidade enorme de informação, né? Então a cabeça dele já não tá mesmo como a gente, né? De conversa com outros, né? A gente fazia essa comparação quando quem estudava à noite e quem estudava de manhã, lembra? Quando a gente era na nossa época. O cara que estudava à noite, a gente sempre falava, o professor, eu estudei à noite, fiz faculdade à noite. Ele sempre falava assim, gente, vamos aquietar, vamos. Ele fazia todos os professores, eles começavam assim, sabe? Para poder. Porque a gente pegava ônibus, dirigia, pegava trânsito, chegava na escola, na faculdade, já não tava com a cabeça tão, né? E eu lembro quando eu estudava de manhã, o professor não falava pra gente, vamos. Eu chegava e já começava a aula. Com certeza, Então, essa história que está mais complicada hoje. O aluno hoje tem que parar uma aula de 10 em 10 minutos para chamar atenção, porque está conversando, porque já saiu do foco, já não. Eles são obedientes? Olha, vamos dizer que 50%, sabe? Então, aqui tem uns que são obedientes, tem aqueles que são bem interessados, né? Que realmente estão ligados em você, ligados na aula, e tem aqueles que não estão. Entendeu? Estão de passagem. Se o senhor fosse colocar de 0 a 10, né? Estou falando especificamente na aula de matemática. Quantos alunos que realmente se interessam? Se tivesse 10 alunos, quantos que se interessam por matemática? Eu acho que é meio a meio. É bastante, então, né? Tem a turma que se interessa, que pergunta, que participa, que quer aprender realmente, né? E porque estão focados em... Já estão
esses já estão sabendo o que querem fazer, né? Mesmo desde o segundo ano, que eu dou aula no segundo ano agora, quando eu dou aula no segundo ano é no extensivo, né? No cursinho. Então, os do segundo ano tem vários que já sabem o que querem. E esses sabem a dificuldade. Se ele quer estudar medicina, ele já sabe que a briga é grande, entendeu? A briga de foice, né? Para esses meninos passar no vestibular. Agora, muitos têm poder aquisitivo alto e falam, não, eu vou estudar, não. No particular. Não, Univag, não está muito preocupado, não. Tá certo? Na minha época não tinha essa possibilidade, né? Ou era federal, ou não estudava. E a média de estudos, eu lembro, professor, eu fiz terceirão acabava 12h40, 1h eu já estava na biblioteca da UFMT, porque era o local que eu podia estudar, na época que eu tinha condição de estudar, era ali. E eu entrava 1h e saía às 21h, que era quando o seu Adão, um abraço, seu Adão era o senhor que fechava a biblioteca. E era essa a média de estudos de segunda a sábado. Até hoje, necessita de toda essa quantidade de estudos para passar numa federal? Necessita sim, até mais hoje. Depois de ter muito mais gente concorrendo. Então, olha o quanto aumentou, né, a população. Quanto aumentou de aluno concorrendo a essa vaga. Só que hoje, por exemplo, nós temos uma biblioteca no colégio. Se você passar lá depois da 12h40, como você falou, não tem nenhum aluno. Eles não fazem mais isso. É muito difícil o aluno fazer isso. Não tem nenhum, nem os que são interessados mais fazem isso. Entendeu? Você acredita que eles têm esse acesso hoje na internet? Ele está fazendo essa troca? Não. Não? Os que estão interessados... É falta mesmo o colégio oferece alguns cursos, né, no contraturno. Os meus fizeram. Isso, aí faz Maxi Plus, aí faz uns cursos já específicos na matemática, na física, na química, na língua portuguesa. Entendeu? Então, esses mais interessados, esses vão nessas aulas. Mas agora, sentar numa biblioteca igual a gente fazia... Sozinho? Nunca, tá? Eu lembro até hoje, quando eu fiz cursinho, porque na minha época não tinha terceirão. Eu estudava no Colégio do Estado, no interior de São Paulo, como eu falei, lá em Itaquaritinga. Primeiro, segundo, terceiro. A gente nem prestava vestibular. A gente sabia que não tinha aquela bagagem para fazer vestibular. Então, eu ia fazer cursinho. Eu fui fazer cursinho em São Paulo, na capital. Passei 1 ano lá. Então, eu fazia cursinho no período da tarde. Estudava 4 horas de manhã, ia para o cursinho à tarde, estudava 4 horas à noite. A gente fazia isso de segunda a sábado, eu e mais 2 amigos morando numa pensão. No domingo, a gente tirava para ir no teatro, para ir no cinema, a gente dava uma relaxada. Mas de segunda a sábado, estudávamos 8 horas por dia na pensão, sentado numa mesa como essa. Entendeu? Hoje nós vamos estudar física. Ficava os 3 estudando física. E graças a Deus os 3 passaram em engenharia. Os 3 passaram em faculdades de engenharia. Essa foi a minha experiência, que funcionou, deu certo, né? E eu vejo hoje, minha filha está com 14, ela está no 9º ano. Os teus já passaram por isso, né, Darcy? Já passaram por isso, mas assim, quando eu vejo ela e os colegas dela, eu fico pensando o seguinte, falta tanto para entrar dentro de um ritmo de estudo que eu acredito que seria o adequado. E uma coisa que o senhor falou, eu estou perguntando porque para mim isso é novidade. Minha filha ainda não passou por isso. Então quer dizer que se ele não tem mais o hábito de sentar e estudar sozinho, a escola está suprindo isso com contraturnos? Sim. Por exemplo, eu aceitei o desafio, inclusive, lá no colégio, né, no Colégio Max, que eu trabalho, e eu dou plantão para 9º ano, para 8º ano. Então eu vou no contraturno mexer com a meninadinha, viu? Então, exatamente fazendo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, que eu disse para vocês. Mostrar o porquê, para quê. Então, o aluno que vai lá, eu não só tiro a dúvida dele, não. Eu mostro o porquê daquilo que ele está fazendo. Para tentar ajudar, né? Por isso que eu sei que os alunos hoje não sabem tabuada. Eu cheguei lá no 8º ano e fiquei desesperado. Aí eu ensinei as pessoas que vão lá, eu ensino elas a montarem a tabuada, fazer, né, bonitinho, numa folha mais papel duro e começar a usar aquilo. Você não precisa ficar lá 2 vezes 1, 2 vezes 2. Você vai utilizando aquilo, já você vai guardando. Não tem como você não guardar.
Porque tudo que você faz hoje, queira ou não, você precisa de tabuada. Quer dizer que não toma tabuada mais, professor? Igual a gente Não, fazia lá? Não tem Nossa, mais, a gente subia não, ia lá na frente. Isso não existe mais. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes... Mas se você fizer isso, se você tiver lá bonitinho, como uma tabela que você utiliza, entendeu? Isso acontece muito em química. Vocês lembram daquela tabela? Periódica. Você lembra daquilo? A tabela periódica ainda existe? Eu falo para a Catarina, vai chegar a hora da tabela periódica. E como é que você decora aqui? Usando. Toda vez que o professor dá aquilo, ele vai dar a tabela para você olhar. Professor, eu não lembro mais, mas eu sabia a tabela periódica de cor. Porque você olhava ela, a gente olhava ela. Você tem que usar aquilo. Você vai utilizando, você consegue. Então, sabe? Por que não se estimula mais? Me parece que, pelo menos as escolas que Catarina, não havia esse incentivo para... Professor... Lá a gente faz isso. Olha, tá? Eu vou falar uma coisa que, enfim, vai gerar alguns haters, mas eu não... A minha filha não sabe cantar o hino nacional. Mas é verdade. Porque a gente mas não é só a sua filha, metade da população brasileira. Ela não sabe cantar o hino nacional, ela não sabe. Eu acho que 90% e ela sabe dos alunos. E ela sabe a tabuada, porque eu coloquei no Kumon, e o Kumon é muita repetição, o senhor sabe disso, e graças a Deus, porque senão ela não saberia a tabuada também. Obrigada, Kumon, porque fez ela repetir até aprender. Mas o hino nacional... Eu tenho que sentar e toda vez eu tomo o hino nacional dela. E um trecho ou outro ela esquece. Não sei se vocês pegaram essa época, mas eu, quando chegava na escola, a gente cantava o nacional. Levantava a bandeira. Tinha que hastear a bandeira, né, professor? E quando chegava o dia da bandeira, então aí era... Eu tinha que... Além dessa, ainda tinha os outros hinos, Isso, né? Que eu ia falar. Tinha do Estado, da bandeira e do Nacional. Dias da semana. E fazia filinha antes, e aí todo mundo, na ordem decrescente, tinha que cantar o hino. Era normal. E aí, fazendo um paralelo, professor, então eu estou me usando como exemplo de um ensino de 1995. Aí o senhor disse, não, Patrícia, tem que estudar mais ainda hoje, né? Como que é hoje o ritmo de estudo adequado para um aluno, se ele quiser passar numa federal, por exemplo? Mas é isso que eu te falei, ele tem que primeiro assistir todas as aulas. Não tem que abrir mão de nenhuma. Tem que assistir todas as aulas. E pegar pelo menos um período e estudar esse período todo. Se ele vai fazer aula de manhã, estude a tarde toda. Faça isso. Domingo, descansa um pouquinho. Ninguém é de ferro também. Mas tem que fazer isso. Tem que estudar. Se ele não se virar sozinho também, ele não vai ter condição. Porque na hora não vai ter o professor do lado para falar para ele, né? Entendeu? Então, pegue pelo menos um período integral e estude. Ou vai numa aula de contraturno, né? Também tem pro pessoal que faz o extensivo, né? Que faz cursinho, tem pro pessoal do terceiro ano. Né? Se ele não... vai lá, faz essa aula, mas continue estudando. Tem que uma hora sentar sozinho fazer um pouco, tá? E estudar dói, né, professor? E não abrir mão de nada, tá? Você não pode abrir mão de nada. Entendeu? Eu sempre falo para o aluno, você não abre a mão de nada. Tudo que passar para você, você tem que estudar. Entendeu? Você nunca vai saber o que vai cair no teu vestibular, você não sabe se você vai fazer só o Enem, se você vai fazer outras faculdades. Tem tanta faculdade boa. Você tem a Unicamp, tem a UEL, tem a UEM, né? Tudo universidade estadual do Paraná. Entendeu? E elas cobram de tudo. Então, você não pode abrir mão de nada. E isso eu lembro do Sebastião, não. Porque o Sebastião já foi para o Enem, ele tentou São Paulo, mas ficou muito longe. É essa diferença que tem. Ele falava assim, amanhã eu não vou estudar isso porque eu vou fazer Enem. Amanhã eu não vou estudar isso porque vai fazer Enem. Existe muita diferença, tipo assim, de uma metodologia de prova, de cobrança no Enem e nas universidades? Existe. Porque ele me falava, eu ficava assim meio... Eu disse para vocês, o Enem, por exemplo, não cobra números complexos, né? Que eu comentei até com vocês, o nome até assusta, fala números complexos. Eu não lembro mais. Ideia o que é isso. Então, existe, né? Os números complexos. Parece tão complexo o estudo, mas não é tanto, né? Se já deram um nome, professor, vamos respeitar. Ele só requer um pouquinho de imaginação, mas dá para fazer. Então, várias faculdades cobram. Então, em números complexos, ele já estende a uma outra disciplina chamada polinômios. Ai, entendeu? Meu Deus, agora então, porque você vai estudar uma equação polinomial, ela pode ter como resposta números complexos imaginários, né? São chamados números imaginários. Então,
realmente no Enem não cobra porque não se contextualiza muito. Então, o Enem, toda prova, toda questão é contextualizada. O que é isso, professor? Toda questão tem um porquê. Por quê? Ele vai uma roda gigante que está girando, entendeu? Aí gera uma Ele função usa isso para fazer uma... trigonométrica, Isso. e aí você, em cima disso, você vai resolver Ele cria a questão. um cenário para colocar a matemática, né? E Isso. dentro de um contexto. Agora, outros você só pega a FUVEST e já não é tão assim. Tem as coisas, só o texto de redigido não, e pronto. tem os textos, tem os contextos, gravurinhas. né? Tem também, mas também tem questões mais técnicas, entendeu? Que não está tão contextualizado. Isso acontece com a FUVEST, com a UNESP, com a Unicamp, com a UEL, a UEM, então que tem aquelas provas de falso e verdadeiro. Então você tem 5 itens para cada questão. Então lá eles põem polinômios, está cheio de perguntinhas sobre polinômios, mas nenhuma é contextualizada. Mas minha época era assim, professor. Então, mas hoje é tudo o Enem tem a proposta da contextualização. Onde é que eu posso estar usando aquilo? Entendeu? Então, são questões mais contextualizadas. Mas eu sempre falo para o aluno, não abra mão de nada. Porque tem tanta coisa que pode ser contextualizada, você não faz nem ideia, tá? Então... O meu mais velho, ele tentou fazer engenharia. Ele queria fazer engenharia também, os dois, né? Engenharia de software, né? Aí queria fazer logo o ITA, professor. Fazer o ITA. Aí foi, mudança lá para São José, poliedro, não sei o quê. Passou 2 meses, esse menino ficou doente, vai para o hospital, cansaço, coluna. Aí foi lá, né? Vamos ver o que está acontecendo. Ele falava para mim assim, mãe, eu não consigo acompanhar a turma. Eu falei, mas como assim você não consegue? Não é matéria que você viu lá na escola, no ensino médio? Mãe, não tem essas matérias no ensino médio. Tipo, então é tão segmentado, às vezes, o ITA. E ele espanou, ele não quis. Hoje ele é chefe de cozinha. O ITA joga o conteúdo lá em cima mesmo e não está preocupado não com tá a contextualização. Preocupado, não tá. É isso Bom, que eu vocês dois estão num nível de conversa que eu ainda não consegui entrar. Mas é porque ela é menina. A menina não quer saber de fazer ITA. Por exemplo, professor, existem faculdades que seria as mais tops do país, digamos assim, e se existem, quais são elas hoje, mais disputadas? Então, o ITA é engenharia, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então, isso significa que a maior referência em engenharia... Engenharia aeronáutica, né? Então, é violento mesmo, eles cobram muito, cobram disciplinas mais difíceis, as questões são sempre mais complexas, porque eles fazem uma disputa mais... Eles querem pegar os melhores alunos, né? Quer peneirar o máximo possível. Para eles interessam os melhores alunos mesmo, né? Do país. Do país. Agora, se pegar, por exemplo, no Enem, o Enem gera um monte de faculdades, né? Todas as faculdades da USP, São Paulo, são excelentes. Você tem USP de Ribeirão, tem USP em São Paulo, todas as faculdades da USP são muito boas, tá? Então, tem a Paulista de Medicina, entendeu? Então, tem várias faculdades, você pode vir Enem, mas com certeza os melhores alunos vão ingressar nessa faculdade. Com certeza. A turma que estuda mesmo, quando vai fazer vai escolher lá no Enem, vai fazer sua escolha, sempre escolhe as melhores faculdades, quem está bem preparado. Tá? Então, tem uma vantagem no final ser graduado para uma faculdade dessa? Olha, com certeza você consegue melhores estágios, você está em umas cidades que oferecem mais estágios. Essa dificuldade eu tive quando fiz engenharia. Eu estudava no interior. Quem estudava em São Paulo, por exemplo, tinha muito mais facilidade de arrumar estágios dentro da capital. Muito mais empresas, ainda mais a gente fez engenharia elétrica na época, né? Agora no interior você tinha pouco, tinha até para fazer estágio, foi difícil arrumar uma firma para mim fazer estágio na época, tinha que fazer, né? Viu? Mas em São Paulo, não. São Paulo você tem um leque enorme, né? Então você leva vantagem, com certeza. Se você estiver nas grandes capitais, você vai ter sempre mais oportunidade. Não só em engenharia, em outras... Hoje tem muito. Hoje tem, acho que quase todas as profissões. Engenharia, então, tem um leque enorme, né? Apareceu muita coisa hoje. Nem existia, né, professor? Nem existiam, né? Então, vocês falando em existir, na minha época, me parece que muitos cursos já surgiram de lá para cá. E o senhor acha que nós estamos caminhando para a extinção de alguns cursos tradicionais e virão novos cursos, ou isso não vai acontecer?
Eu acho que acontece ainda assim. Sempre vai aparecendo novos. Extinção, não sei, assim, não vai ter... Só renominação. Extinção está mais na minha profissão. Entendeu? Tá mais difícil hoje. Né? Hoje Professor, muita então gente não quer. Entendeu? Você falou, alguns professores podem inspirar, né? Outros professores aceitam professor também. Tanto que eu tenho uma neta hoje que faz matemática na UFMT. Entendeu? Então, não sei se ela se inspirou no avô, entendeu? Mas, Com certeza. mas gosta de estar lá fazendo. Agora, a maioria não quer, não. Tá? Hoje em dia, para você pegar um aluno para fazer curso de matemática, curso de física, Mas está você mais acha, difícil. você acha, de repente, que se é a profissão ou o futuro da produção? Para falar assim, olha, hoje as pessoas decidem muito o que vai fazer em cima de valor monetário, do que vai ganhar, do padrão de vida que vai levar, da qualidade de vida que vai levar. Mas você Né? fazendo um curso de matemática, por exemplo, você também tem você não precisa ser Isso, necessariamente só professor, você pode continuar dentro da universidade, você pode ter né? E outra coisa que dá para... Você formou matemática, você está empregado. Você não tem esse problema, entendeu? Olha aí, né? A gente não tem essa informação. Eu, na verdade, Darcy, assim, primeiro que eu acho que uma pessoa que faz matemática, engenharia elétrica, está no topo da inteligência, eu reputo extremamente inteligente. E eu vejo... Patrícia apenas gosta mais das exatas. Não, é muito mais humanas, professor. Todo mundo dá um jeitinho. Mas exatas não tem como você falar. Ou não é. Eu acho que dá um jeitinho na faculdade. Agora, na vida, peneira. Não. Mas você fala que um advogado tem que ser bom. Não. O matemático não tem como esconder. Quando ele é bom, aliás, ele tem que ser bom para ser matemático. Assim, é uma premissa, ele tem que ser bom, senão ele não se torna um matemático. Ele não consegue nem formar. Ele desiste antes. Quanto que é a evasão de uma engenharia elétrica? Tem bastante. Matemática também tem. Matemática tem. Porque só ficam os bons. E esses caras, hoje, em termos de mundo digital, essa engenharia digital, eles são simplesmente os caras que estão na cabeça da estrutura disso tudo. Eu concordo com o professor Lousada. Eu acredito que eles têm, além de não só emprego, garantido, como eles vão determinar o valor que eles querem para ser pagos. Patrícia, nós fizemos o professor estudar sobre Enem. Não, nós vamos voltar para o Enem, mas é o que eu quero dizer. Meus queridos que estão... Ele passou a mãe inteira estudando sobre Enem. Nós vamos fazer, mas esse aqui é como ele disse, é uma questão de inspiração. Você que não está muito inspirado com matemática, que acha que matemática é chata, pense... reavalie seu posicionamento, porque eu acho que tem muito futuro na matemática. E matemática é a mãe de todas as ciências, não tem jeito nenhum. Viu? Eu achava que era filosofia, que era sociologia. Não. Me desculpe os meus amigos, sociólogos, filósofos, mas tudo é matemática. Tudo. Dizem que existe filosofia na matemática, né? Dizem que existe um lado filosófico dela, né? Tem um livro, não tem? Que fala matemática e filosofia, alguma coisa. Tem, vários filósofos, né? Fizeram. Eram matemáticos, Eram matemáticos. Primeiro eles eram matemáticos, depois pensaram alguma coisa na filosofia. Porque a matemática, eu vejo matemática em tudo. Na música, na arte, em toda... música o que é, se não uma composição numérica? Tudo é matemática. Toda criação é matemática. Então, quem domina é o matemático. O cara fala uma oitava acima, ele já falou matemática, né? Não é? É lindo. Mas, professor, então vamos voltar então para o Enem. É porque, assim, eu sou apaixonada. Reconheço com profundo pesar que fui uma péssima aluna de matemática, mas gostaria de ter sido melhor, porque eu acho que a beleza da matemática, quanto mais você conhece, mais você deve se encantar por ela, né, professor? Eu continuo dizendo para vocês, inclusive falo para meus colegas professores, né, de matemática. A gente tem que mudar também. Tá? Nós temos que mudar a maneira de ensinar, a maneira de explicar, fazer o aluno entender, sabe? Então, tem que ser paciencioso, tem que ter paciência um professor de matemática. Ele tem que ter muita paciência, muito cuidado, ser calmo, porque a gente sabe que é difícil para algumas pessoas entenderem. Então, você tem que ter recurso, falar o porquê e para quê. Eu falo para os meus alunos sempre, me pergunte por quê e para quê. Se eu não falar, você me pergunta, entendeu? Porque eu vou te responder. Entendeu? Senão
fica um negócio vazio mesmo. Você está estudando logaritmo e não sabe para quê. Por que eu vou usar isso? Onde eu vou usar? Se é usado em algum lugar? Entendeu? Então, essa é a ideia, entendeu? Que eu sempre passo para os meus alunos. E acho que nós, professores, temos culpa nisso. A gente tem que estar ligado sempre na contextualização disso. Para que serve? A gente sabe que tem coisas da matemática que são ferramentas, né? Tipo fatoração, produtos notáveis, aquelas coisas que são cálculos que você faz no meio da conta, né? Que são ferramentas. Agora, tem aquilo que, né? Tem que ter a explicação por quê, onde vou usar. Até porque eu imagino que para ser desenvolvido um cálculo como aquele, foi apresentado um problema fático para ele resolver, né? Então, como é que eu resolvo esse problema sob o olhar da matemática, né? Sempre foi assim, a descoberta da matemática foi assim. Entendeu? Então, você pega muitos físicos, né, do mundo, quando chegava num determinado problema, ele não conseguia resolver, o que ele fez? Parava e estudava matemática. Newton foi um que fez muito isso. Entendeu? Isaac Newton, né? Foi o cara que... Ele é um dos precursores do cálculo, né? Entendeu? Então, chegava num momento que enrolava na física lá, não tinha como resolver, o cara tinha que parar aquilo e desenvolver a matemática. E muitos deles fizeram isso. Então, muitos físicos, Gauss fez isso, Newton fez isso. Tá? Então, foi desenvolvendo a matemática. E sem isso eles não iriam avançar sobre aquele ponto, né? Hoje eu tenho uma neta que está no 9º ano, ela fala assim, vovô, por que eu tenho que estudar matemática? Já foi tudo descoberto. Sério? A filha da Mariana. A filha da Mariana. Não. Por quê? Não é melhor eu pegar um celular e só olhar lá no celular? Então, não é assim, Gabriela. A gente tem que desenvolver o nosso raciocínio. É verdade. Sabe? A gente vai desenvolver o raciocínio, não sei a profissão que a gente vai fazer, o que você vai fazer. Ah, mas eu quero fazer medicina. Olha, você acha que medicina nunca vai usar matemática? Vai usar também. Muita matemática. Você pode não usar na proporção que você falou, do engenheiro que está criando um computador, que está criando, não, mas você vai usar em outras coisas. Você fazer uma receita, você está mexendo com miligrama de não sei do que, de remédio, não é? É porque ela vai A além, química é muita matemática. Ela vai além do mais, do química. menos, do somado, dividir. Ela resolve problemas, né? Ela dá soluções. Então, Com certeza. é muito lindo. Agora, professor, por exemplo, a gente pega a medicina, a área biomédica, ela evoluiu, como a Patrícia falou, de 30 anos, de 95 para cá. E você pega, mas a gente que é leigo, tá? Eu tô falando como uma leiga, uma loura leiga. A matemática evoluiu exponencialmente, como a gente fala assim, a informação ela cresceu, era em PG, em PA, agora que é em PG. A matemática também está nesse ritmo, porque a gente não consegue ver a matemática, né? Porque a matemática, como você falou, ela está dentro de um contexto, a gente não consegue ver. Diferente de uma coisa da medicina e tal, né? Ela evolui assim também, como as outras? Como conteúdo, não se cria muito mais coisa, não. A gente aplica mais, né? A gente tenta contextualizar mais, como eu falei para vocês, como o Enem, o Enem faz e tal, né? Mas hoje, por exemplo, eu sempre fazia meu check-up no Dr. Scala, que é um excelente médico cardiologista aqui de Cuiabá, e ele sempre falava assim para mim, marca no final da noite. Então eu ia lá sempre no final da noite. Ele abria o computador e ficava me mostrando as funções que ele tinha. Ele dava no curso da faculdade de pós-graduação aqui na UFMT. Então ele mostrava os gráficos para mim, né, de pressão arterial, entendeu? Então são funções trigonométricas praticamente, assim, né? Ele queria que eu visse, que eu estudasse com ele ali, entendeu? Então já um médico renomado, excelente médico, entendeu? E usando funções para avaliar os exames. Para avaliar os exames na matemática. Entendeu? Porque tudo que você tem, o máximo e o mínimo, a gente consegue uma função trigonométrica. Entendeu? Porque ela faz esse movimento, né? Um movimento ondulatório. Então, tudo que faz uma roda gigante. Algumas coisas eu lembro. Uma roda gigante. Você está lá em cima, está lá embaixo. Está lá em cima, está lá embaixo. Ela tem um período. Cada intervalo de tempo, você faz o mesmo percurso. Então, é uma função infinita. Ela vai Batimentos cardíacos também. Por exemplo, eu pego o meu Garmin lá, eu tenho uma quantidade mínima que o meu coração tem que bater e uma máxima. Se eu saio daquilo lá, eu já sei que tá ruim. Você tem que é 12/8. É pressão máxima e pressão mínima. Entendeu? Então, isso gera uma função trigonométrica. Olha. Entendeu?
Fantástico. Vamos no Enem, Patrícia? Vamos no Enem? Vamos, já para finalizar o Enem, porque nós prometemos. Vai, Darcy, você já tem uma pergunta pronta? Eu tenho uma aqui pronta já. Eu quero perguntar assim, hoje, vou voltar a Patrícia já fez essa pergunta igualzinha. A pessoa, os alunos, eles pensam mais estrategicamente na época de fazer o Enem, entendeu? Porque eu lembro quando a gente chegava na época de final de ano, tinha que fazer vestibular, gente do céu, era um negócio desesperador, né? Mudava a nossa vida, a gente abria mão muita coisa. A gente deixava mesmo de fazer um monte de coisa. Então, assim, hoje, a vida do adolescente, o ciclo de vida dele durante o ensino médio, porque a gente não tinha, assim, a gente só ia pensar em vestibular no segundo ano, no terceiro ano para o final. Eram 6 meses que a gente estudava, que a gente falava em vestibular, né? A gente não tinha. Hoje não, eu já vi meus filhos no primeiro ano. Então, assim, como que é dentro de uma escola hoje, quando ele fala assim, você agora vai pensar tipo assim, no seu vestibular, na sua prova, no Enem, como, entendeu? Nessa prova aqui que vai fazer a dosimetria. O ideal seria que o aluno, desde o primeiro ano, né, do segundo grau, já do ensino médio, já começasse a pensar nisso. O ideal seria isso. E a gente sempre fala isso para o aluno, você entrou agora num ciclo já pensando na sua vida profissional. Primeiro, segundo, terceiro. Mas assim, no primeiro e segundo ainda são muito poucos que se ligam realmente de fazer. De prestar atenção que aquilo já é importante, né? Já podia dar. Agora, no terceiro, não. Eu havia comentado com vocês que antes eles já fazem provas com 45 questões, simulados com 40, já desde o começo do ano, eles passam um ano todo no sistema Enem. Porque todas as provas são de 45 questões. O sábado eles fazem as provas, né? Eu lembro do sábado. Então, simulado, prova, é sempre já com os conteúdos do Enem, né? Já pensando nisso. E tem simulados feitos na escola, tem simulados que vêm de São Paulo, que já faz toda a rede, né? No caso do nosso, que é a rede Salta, né? Que mexe com o ângulo, né? Então já vem de lá, já se preparam desde a primeira prova. Então todos eles fazem esse... Estão habituados, né? Já chega lá e fala assim, não caí aqui de paraquedas, né? É assim, então ele já sabe o tempo que vai demorar, se é fácil fazer 45 questões, se não é, o tempo que precisa, né? Então evoluiu bastante isso na questão da gente lá atrás. Mas é mais no terceiro ano mesmo, quando mesmo. começa no terceiro ano. Primeiro, segundo, alguns alunos que eu falei para você, tem aquele aluno que vai direitinho, que se interessa, que quer, né? Esse aí já não vai fazer 45 questões no primeiro e segundo ainda, mas já faz simulados de 20, 30 questões, já está... eu vou fazer particular mesmo, eu preciso de nota tal. Mas mudou. Na nossa época, você via as pessoas até sangrando os dedos de tanto roer unha de ansiedade. Continua assim, professor? É pontual? Porque... É pontual. Tem quem é assim sempre. Né? Sempre vai ter, mas a maioria já é mais sossegada. A meninada hoje é mais... Elas são tranquilas. São mais tranquilas nesse ponto, né? Não podem não estudar tanto como muitos estudaram já, né? Mas são mais sossegados, né? E para esses que ainda têm muita ansiedade, o senhor tem alguma dica? Por exemplo, não estudar até a hora, descansar um pouco? Acho assim, toda a escola, a maioria delas, pelo menos a nossa, principalmente faz muito isso. Você tem agora, por exemplo, uma semana inteira de revisão só para a primeira prova. Né? Que aí tem humanas, tem redação, né? Aí depois você tem a segunda semana só para matemática, que já é a focada, né? Que é aquela para... Então, são 2 semanas que a escola oferece o tempo todo só de revisão. Entendeu? Então já era para ter acabado todo o material, então tem que começar isso aí. Então, primeira semana para a primeira prova, segunda semana para a segunda prova, entendeu? Foca nisso. Agora, não adianta querer estudar no sábado à noite pro domingo de manhã, entendeu? É melhor nem estudar. Nem estudar, né? Sábado à noite. Então, nem vai descansar, vai Agora, dormir bem, entendeu? Vai acordar sossegadinho, vai cedo para não perder horário. Muito aluno costuma perder horário para chegar na... Sério, professor? Ixi, nossa, todo ano tem. Nunca viu nas correrias? Sempre, isso que eu ia falar. Tem alguns alunos que falam assim, preparei, faz um ano estudando e aí perdeu o portão. O portão é fantástico. A Globo fica lá esperando. Passa por baixo, o portão tá fechando.
se jogando. Hoje tem uma coisa assim que eu acho que é até meio engraçada da minha época, por exemplo. Hoje tem muita faculdade, absorve muita quantidade de aluno. Então, dificilmente o cara fica lá repetindo. Eu lembro, não sei se você lembra dele, do César. O César era um loirão grandão desse tamanho que estava fazendo cursinho comigo lá no ângulo, que era na época ainda, né? Ele chamava. Ele estava há 6 anos lá. Ele era da casa. Então, assim, tipo assim, pessoas que já estavam terminando a faculdade de Direito conhecia ele. Então, assim, existe essas feras ainda dentro da escola. Tipo assim, aquele cara que faz 3 anos, 5 anos. Às vezes o cara quer falar medicina, mas ele não estuda. Aí o pai deixa. Assim, não tem mais, visto, né? Não, mas é uns 2 anos. Você vê assim, Fica. entendeu? 3 anos. Nossa, mas ele virou um ícone, aquele cara, uma época. Tem gente que é uma federal, por exemplo, né? Não tem como ir para uma particular. Mas ele não estuda, percebeu? Eu tinha uma colega que ela falava assim, eu vou fechar medicina, eu vou fazer medicina. Gente, eu passava a tarde inteira lá na sala trabalhando, ela dormia a tarde inteira. Então, assim, mas quer fazer medicina? Não, mas, por exemplo, o ITA é público. O ITA é federal, né? É público. É público, mas é federal. Não, mas eu digo, não é particular. Não é particular, não. Ele deve ser concorridíssimo. Nossa. Sim, então seria normal uma pessoa estudar mais do que outras para passar. Isso. No nosso país, por exemplo, o nordestino, ele estuda muito mais que o resto. Sério? A maioria dos bacana. alunos que entram no ITA, a maioria vem das escolas do Nordeste. Que maravilha. Era igual a gente da ETF, professor, que tinha que matar os japonesinhos da FTF. É impressionante, mas eles estão, assim, tem cursos excelentes no Nordeste. Então o pessoal é fortíssimo, eles estudam mais. Eles são alunos mais compenetrados, mais, sabe, pelo menos tem professores e amigos meus que moram lá, que moram na Paraíba, o aluno lá é muito mais focado do que o nosso aqui, mas muito mais. Eu tenho o filho de uma amiga, ele faz engenharia de petróleo em Mossoró. Saiu daqui para fazer engenharia de petróleo em Mossoró. Temos universidades na área de tecnologia lá muito Campina Grande tem Campina também, Grande, isso. Tem muitos lugares. E no ITA a gente sempre vê que tem muita aprovação. Porque a gente já trabalhou com material de lá também. Isso, tem muita entendeu? coisa, muito. Eu lembro, o Sebastião estudava. Acho que o Sebastião acho que ele pegou essa época. Pegou, ele tinha as apostilas todas do ITA. Veio de lá. Então, é isso. São faculdades que tem que muito concorrido, tem que ser no forte. caso do ITA, o Sebastião falou que tinha cara lá que fazia 6 anos. Mas é E o poliedro. O Sebastião chegou a ir para o poliedro. Pelo amor de Deus, ele ficou no. O cara fica lá ele morava dentro do poliedro. Sonha fazer aquilo e quer fazer aquilo. Morava dentro do poliedro. Só que o Sebastião espanou, não quis saber. E é muito forte nessas áreas das exatas, né? Matemática, física, química. Tem que ser muito forte nisso. E era engraçado, porque a turma dele, ele tinha uma turma que era 40 ou 50 alunos, era assim, é só menino. Era 2, 3 meninas. O Nicolas agora, ele tem 3 meninas na turma dele. Lá, fica em engenharia de software, em Porto Alegre, ele tá fazendo na Federal. Engenharia. E falou, mãe, é 2 nerds, 2 meninas, tipo assim, bem fechada, não conversa. Só tudo menino. A engenharia sempre foi assim. Sempre foi? Sempre foi, né? Mas sempre foi mais masculina, né? Quando eu vim, eu queria arquitetura. Eu não conseguia fazer arquitetura, não existia, não tinha condições. Eu tentei 2 anos de engenharia. Mas a maioria das meninas preferem ir por aí mesmo. Mas não tinha. Aí é mais dividido. Não tinha. Os meninos da FTF, cara, pelo amor de Deus, eu estudava com eles. Porque não tinha menina para estudar. Eu estudava com os meninos que vinham, que já estavam fazendo cursinho, né? Que já não tinham passado o primeiro vestibular na UFMT e estavam fazendo o extensivo, que a gente chamava, né? E era menino, não tinha menina. Não existia nenhuma. Era só menino. Mas não consegui passar, não. Aí fui fazer direito. Mas é isso. O aluno chegou lá no sábado, vai dormir cedo, vai descansar, acorda tranquilo, acorda cedo, vai fazer... Vê se o teu material está em dia, se tá com a caneta na mão, se tá com a borracha na mão para fazer exercício, o lápis na mão. Pode levar um lanchinho, professor? Pode levar uma barrinha de cereal, pode levar uma água, né? Agora, não pode levar água, acho que em coisa fechada, ela tem que levar em garrafinha mesmo. Transparente, né? Não pode nada de... Na água você pode levar, né? Uso de celular também não? Nada. Pode. E se faz com caneta? Na minha época era esferográfica. Você faz prova como você quiser. Agora, quando você vai fazer o trabalho, tem caneta preta, tudo certinho, tá tudo especificadinho já, ele já sabe tudo isso. O negócio é ver se as canetas estão funcionando, leva 2.
Tá vendo, gente? Tá vendo? Isso acontece, viu? Eu Acontece. acabei de pegar uma caneta aqui agora, novinha, e não tá funcionando. Leva duas Não. canetas, leva uma borrachinha com um lápis para você fazer os seus cálculos lá, entendeu? Então, E pode dar errado, porque o Nicolas, no primeiro simulado que ele fez, que foi ali no Porto, naquela universidade, uma faculdade que tem ali, era treinamento, era simuladão, foi no segundo ano, no final, o último. Ele pegou, eu falei, eu já chego assim, fala, separou as canetas, tudo certinho. Aconteceu isso. Chegou no lugar onde ele estava, acho que no caminho, ele botou a mão no bolso, o negócio caiu lá no elevador em casa. Beleza, chegamos. Passamos no supermercado, 3 supermercados. Não tinha a caneta do jeito que ele queria. Gente, eu quase morrendo, já dava na hora para conseguir. Aí quando nós chegamos lá no Porto, tem aquele Comper. Aí entrou, achou. Quando chegou lá, a primeira coisa que os professores tinham na porta era um kit com as canetas. Eu falei assim, se aprende. Porque isso daí, no dia do Enem, não vai ter. O professor, não, é o que você falou, né? Não vai estar lá, o professor não vai estar lá, você vai ter que se virar. Cara, foi uma lição para ele, porque todos no Enem que ele fez depois, gente, ele já mostrava para mim, mãe, ó, aqui, ó. Mas foi um sufoco. Imagina se for de verdade. Né? Não faça nada que você não está acostumado a fazer. Isso, não coma nada que você não está preparado. Você costuma tomar um leitinho de manhã, café de manhã. À noite. Faz o que você faz normal. Não queira mudar porque você está fazendo uma prova, não. Porque de repente dá um revertério lá no meio da prova, que você comeu um trem que não era para ter comido, entendeu? Então não faça isso. Do resultado. A menos que você tenha esse costume de comer, de trazer, né? Mas é o que eu falei para vocês também. Hoje o aluno está treinado a fazer isso. Todas as provas dele tem 45 questões. Então, ele já sabe o que eles precisam, o que não precisam, né? Então, não inventa nada novo, não, tá? No dia da prova, vai com calma, vai tranquilo. E outra coisa que a gente sempre fala, né? Principalmente nas exatas. Faça sempre aquela questão que você percebeu que é rápido, que você consegue fazer rápido. Ficou enroscado? Pula, deixa ela para o final, vai fazendo, entendeu? Senão você fica lá perdendo 20 minutos numa questão de matemática e deixa de fazer uma fácil que está lá na frente. Entendeu? Então vai assim, não está enroscado? Vai andando, anda, leia, vê se tem condição de fazer rápido. Se não tem, você deixa elas para o final. Entendeu? Senão você corre esse risco. De repente você tem uma questão lá no final que você não deu tempo de chegar nela. Em média, são quantas questões de matemática? 45. 45 de matemática. E aí, vamos supor, eu tenho certeza de que eu consegui fazer 20. Muito pouco. Não estudou, né, professor? Não estudou, né? Para os cursos que eles querem fazer normalmente, é muito pouco. Tem que fazer mais. Isso é uma outra coisa. Hoje tem que fazer matemática, você ir bem na matemática e concorrer aos melhores vagas, você tem que fazer 800 pontos de 1000. O peso delas continua da mesma jeito que a gente ou não? Porque o Nicolas me explicava muito esse negócio do peso. Mãe, não tem peso para cá. Se eu acertar 100% de português, de gramática, não é relevante se eu acertar tanto. Tem isso? Tem uns pezinhos assim. Tem questão da matemática que vale um pouco mais. Pela dificuldade dela, né? Mas não é tão disparidade, assim, não tem uma disparidade tão grande, não. Tem que fazer 800 pontos, é isso que a gente sempre fala em matemática. Se fizer 800 pontos ou mais, aí você está concorrendo... Mas traduz para mim, professor, 800 pontos seria quanto de 45? Você vai fazer de 36 questões para cima, mais ou menos. Entendeu? Acertar 36. De 45, entendeu? Tem gente que faz 40. Isso, mas se eu tenho. E se eu te falo, vou fazer direito, quantos que eu tenho que acertar de matemática? A mesma coisa? Não, né? Não. Depende, né? Então, você está concorrendo, né? Então, você sempre vai ter um corte, né? Agora, depende. Se todo mundo quiser fazer direito naquele ano, e aí? Como é que faz? Então, interessante. Quanto mais a gente fizer, melhor, né? Mas os cursos de medicina é o mais violento, né? Ele sempre foi o mais concorrido na UFMT. Eu acho que em todos os locais. Na minha época, para medicina, você tinha que ir bem de matemática, química, biologia e física. Ainda continua assim? Era química e física matemática. Era assim, eram as que eles mais estudavam, e embora estudava tudo, e inclusive sempre tiraram, pelo menos meus colegas fizeram medicina muito bem de redação, também faziam uma boa redação. Tem que fazer uma boa redação, as exatas você tem que saber todas, a biologia. Porque são as matérias que geram um diferencial maior, né?
matemática é complicado, a gente sabe que é mais difícil mesmo, né? Química. Viu? Química. E, por exemplo, química, física da sua e... Química, física e biologia. A prova deles é melhor porque ela é dividida, né? Divide tantas questões para física e tal. Matemática não, é 45 de matemática. Então ela é um diferencial maior. É que quando a química, a física não é tão... É isso que eu não tinha entendido. Uhum. Entendeu? Então, é que quando eu fiz a pergunta das 45, eu sabia 20, ficou 25 para trás. Na minha época, a gente tentava chutar com uma certa razão. Com uma certa, tipo, parece... Tipo assim, ABC, quantos que tem A, quantos que tem B? Existe ainda aí? Tem quem faz isso, mas não é o ideal, né? Não é o ideal. Eu fazia isso em inglês. Não é Inglês, ideal. eu não sabia nada de Mas inglês. continua então desse jeito, porque quando não sabe tem que chutar mesmo, não tem jeito, né? Hã? Oi, Júnior. Matemática para chutar. Mas, gente, isso é bem isso aí. Eu Existe, fazia existe assim. quem faz isso. Só que eu nunca acertava, professor, qual que era as que era certo. Entrei no 9º ano lá para ajudar a cuidar de um simulado. A diretora pediu, você não ajuda a cuidar? Eu ajudo. Aí, de um menino lá, entregou a prova rapidinho. Ai, Ele fez C. Na probabilidade. Eu fazia assim em inglês, eu fazia, mas não acertava. Gente, mas isso continua ainda? Isso eu adorava, sabe o que eu adorava? As aulas pré-vestibular, que a gente chamava, aquelas aulas da semana. Gente, aquilo era uma delícia, a gente sofria, mas era gostoso. Mas a gente tinha cada macete que tinha macete de todas as matérias. Tipo assim, igual as frases, né? Montava as primeiras palavras das coisas. Gente, era muito, eu não gosto de nada. No Enem, a gente jamais vai aconselhar a fazer isso. Mesmo porque tem muita questão básica, né? Então cai muita probabilidade, cai, né? Muita coisa básica, regras de 3, estatística, né? Que é média, mediana, moda, isso sempre cai nas provas do Enem. Então tem muita coisa que você elimina alternativas. Você consegue ver que aquilo ali, essa não pode ser. Pode. Então você consegue fazer isso. Entendeu? Então cai muito isso, né? Tem muita coisa básica no Enem. Então hoje o que mais tem no Enem é isso. É proporção, razão, proporção, diretamente proporcional. Ele quer usar o raciocínio da pessoa integral, né? Não só numa... Aí começa as estatísticas, tem os gráficos, tem, né? Sempre fazendo perguntas, né, de estatística. Então, são coisas básicas. Você consegue responder rápido, né? Certo? Dá para fazer uma análise, né? É que quando o senhor falou, na minha época, eram assim, né? Começava no domingo, acabava na quarta-feira. Domingo e segunda eram questões objetivas, terça subjetiva daquelas matérias de peso e na quarta era redação. Era assim, na época. E quando a gente fazia né, esses, digamos assim, essas questões, VOF, não tinha uma tanta interpretação, mais ou menos você realmente tinha que saber. E realmente, às vezes, a pergunta, ela não era... Quem fazia a pergunta, a forma que ela era produzida, não era para testar o seu conhecimento, era para realmente para ver se você estava... Prestando atenção, você fala? Não, e muita, porque às vezes ele botava ali um exceto, tipo um pode o dever no direito. Que realmente aquilo ali dava strike, de derrubava as notas por verdade, conta disso. Você viu que estava errado, né? Exatamente. E parecia que era isso. A pessoa, você fala assim, ele tá ali... Principalmente de gramática, né? Não parecia literalmente que eles faziam pegadinhas para você... Mas parece que isso aí mudou bastante. Né? Mudou, isso né? É difícil de ver. Em matemática a gente não tem visto isso, não. Esse de certo, mas às vezes tinha 3 frases iguais. As 5 respostas eram iguais. Eram iguais. Aí você lia uma, lia outra, para você saber qual que era certo. Às vezes era uma vírgula, né? Era um não que não estava numa ou... Exatamente. Outra coisa que eu já expliquei para meus alunos lá agora no extensivo, eu estava falando sobre função trigonométrica, né? De repente o cara botou uma função lá, está querendo saber qual é a função. Botou o gráfico e quer saber qual é a função. Eu falei, bom, você já aprendeu a fazer a função, não precisa ler tudo aquele texto que está lá. O texto é desse tamanho. Então, queira ou não, isso é um macete, né? Esse da roda gigante aí, que eu falei para vocês, caiu na prova do Enem. Era um texto desse tamanho. Só que tinha a função bonitinha lá, um gráfico de seno, né? E perguntava qual era a função.
Eu falei para os pô, você já não sabe qual é? Para que vai ler o texto? Por Né? que você vai ficar lendo esse texto todo aí? Vai lá e resolve a função. Agora, se você vê que depende do texto a questão, aí você lê. Entendeu? Tem questões que você depende do texto. Mas aquela não dependia, ele só contava a história da roda gigante, que é aquela maior roda gigante que tem em Londres, não sei o quê. Para pegar o cara mesmo, que não sabe, né? O desavisado, né? Depois pergunta, entendeu? Qual é a função? Eu falei, meus amigos, vocês já aprenderam, já ensinei vocês. Ó, aqui é o A, aqui é o B, aqui... Não precisa ficar lendo todo esse texto. Então, uma questão, porque se você pegar na média, você tem 3 minutos para fazer cada questão. Jesus, é muito, né? Por isso que eu falo para você não ficar enrolando, enroscado em questão. Vai para frente, senão você... Depois, se você ganhou tempo, você volta. Vai pensar naquilo. Tá certo? Então, assim, sempre falo para o aluno, não abre mão de nada. Não abra mão de nada. Tem muita matemática básica, mas tem aquilo que não é básico. Como é a função trigonométrica, como é um logaritmo. Elas não são de cair todo ano um monte, né? Mas quando cai, é um diferencial. É onde derruba um monte de... É um diferencial. Então não adianta. Regra de 3, a maioria faz. Estatística... Todo mundo... É o básico, né? Todo mundo vai fazer, né? Toda a prova do Enem tem mediana, moda, média, entendeu? Toda a prova do Enem tem isso. Então, isso aí todo mundo faz, todo mundo já sabe. Entendeu? Função, todo mundo, a maioria conhece, já gráfico de função de segundo grau, de primeiro grau, conhece. Mas quando pensa em logaritmo, quando pensa em trigonometria, em cálculo de volume, na geometria, mais cálculo de volume, que são fórmulas, tá? Eu nem não gosto muito de fórmula, né? Mas o volume até que eles usam um pouco. Eles dão as fórmulas ainda? Não. Não? Na minha época tinha a primeira folha da prova, tinha as formulazinhas, e você, principalmente matemática, química e física. Hoje eles contextualizam lá, o volume já vão botar uma piscina, já vão botar não sei o quê, já vão botar alguma coisa envolvendo o volume, entendeu? Mas é o que mais cai de geometria nessa área, né? Que maravilha. É isso. O aluno tem que estar esperto ali, né? Não tem que estar preparado, né? Tempo Então demais com leitura, sabe? Se perceber que a leitura não é fundamental, vai no desenho, vê se já consegue resolver o exercício mais rápido, né? E poupar esse tempo. Agora, tem coisas que dependem do texto. Você vai tirar os dados do texto. Quando cai exponencial, quando cai logaritmo, a continha é um pouquinho mais... densa. Não é difícil, mas tem que o aluno estar preparado para fazer. Aí sim, não abre mão de nada. Eu falo assim, não abra mão de nada. Só abra mão de complexo, porque essa não vai cair, tá bom? Então nós estamos bem, Darcy. Patrícia, nós não lembramos o que é complexo, então vai ser usado. Eu tenho uma boa notícia e uma ruim notícia. A boa notícia é que eu já passei por isso. E você vai começar ainda, né? Então a gente tem que estar preparado. Mas aí, ó. Mas não tem isso. A primeira prova de cálculo do meu filho, caçula, foi ontem. E ele estava indignado, porque ele não tira menos que 9, né? Aí ele falou, mãe, eu vou tirar um 8,5, 8,7. Tá bom. O professor disse que tá muito bom, né? Então ele Mas fala para sua filha fazer o que eu tô fazendo com 2 alunos lá do 9º ano. Lá. 2 alunos que vão toda segunda-feira, 5 horas da tarde, eu dou aula das 5 às 6 para ele. Eu tô dando todo o conteúdo de segundo grau já para eles. Pro 9º ano? Olha 2 só. alunos. Que maravilha. 2 alunos que gostam muito de estudar, entendeu? Dá gosto. Primeiro que eu dei aula para eles para fazer o BMEP, né? Aí o BMEP já foi e tal, e a diretora autoriza. Você não quer continuar? Eu falei, vamos continuar. Os 2 vão em toda a aula, toda segunda-feira, os 2. Olha, então já dei toda a parte de função para eles, a parte de logaritmo. Agora já estou entrando em trigonometria, estou mostrando tudo para eles do ensino médio. Quando chegarem no ensino médio, isso aí é fichinha para eles, né? Exatamente. Esses é o que eu falo para vocês. Esses vão passar em qualquer faculdade que quiser. Entendeu? Que maravilha, professor. Eu faço isso para a tua menina. Faz, pega no contraturno, quando tem oportunidade, vai fazer. Entendeu? Porque a gente aprofunda mais, né, no contraturno. Você não consegue fazer algumas coisas com 40 alunos. Dentro de sala de aula deve ser muito complicado. Mas com 2, 3, com meia dúzia ali que faz, né, um curso à tarde, é muito mais tranquilo. Então a gente trabalha muito melhor, né? Tá?
Mas, professor, eu falei que era 1 horinha, ó, nós já passamos já de 1 horinha. Você vê que é bem rapidinho, né? A gente tem tanto assunto, A gente estava preocupada né, que não teria, né? A gente querendo criar pauta e olha aí, tá? Agora, a gente que mexe com educação é duro sair dela, viu? Né? Estava aposentado, inclusive tive uma aposentadoria maravilhosa lá no colégio, viu? O Nicolas até assustou, falou, mas ele voltou da aula. Então, foi uma coisa mais linda do mundo, tá gravado tudo, nossa, formaram uma fila Fizeram de aluno, tá, eu passei no meio, foi uma festa danada. Eu me aposentei, beleza, parei de dar aula. Aí estou lá em João Pessoa, sossegado com a minha neta, e com as 2 netas, né, eu, minha mulher e minhas 2 netas. Aí estava a coordenadora lá em João Pessoa também. Você tem que voltar da aula, você tem que voltar da aula. Eu falei, não, eu tô de boa, tô aqui, ó, praia. E a minha neta também, né? Pô, vovô, você vai ter que dar aula, você vai ter que dar aula pra mim, vai ter que dar aula pra mim, tem que dar aula pra mim. Elas fizeram assinando um papel de bar. Um guardanapo. Fez uma assinada. Queria voltar da aula. Contrato com ele. Aí, chegando aqui, ela me ligou e falou, você vai vir, preciso de você aqui, preciso. E tem um bichinho na gente que não aguenta, né? Mas graças a Deus. É muito gostoso conviver com o aluno. O aluno pode não ser uma maravilha dentro de sala de aula, mas se saiu da porta, é o melhor eles amigo, são maravilhosos. São maravilhosos. É que eu ia perguntar para você, olha, é tão trabalhoso, mas por que esse cabelo, essa cabeça deixa toda branquinha? Não é trabalho com a criançada, não. Meu apelido é velhinho já há muitos anos atrás. Mas eu fui aluna sua há 30 anos atrás, já tinha esse cabelo. Não, era menos, era grisalho, né? Já era, né? Então o apelido de velhinho já vem de... Agora eu descobri que ele vai ter que voltar para falar sobre peixado. Por quê? Diz que ele é o rei da peixada. Sério, professor? Diz que ele é um cozinheiro de mão cheia. Então, vou fazer, quando eu fizer a pauta, a pauta de culinária, vamos trazer o professor Lousada aqui. Por 13 anos, por 13 anos, a gente fez na cidade peixada do velhinho. Na cidade, como tem a feijoada do Baracá, a gente fazia a peixada do velhinho. E eu sou velhinho, eu fazia. E quando que vai ser a próxima? Chama aí, já falou, olha, dia tal. Na época, por exemplo, tinha meus filhos, né? Meus filhos, os amigos deles, que eram meus sócios, eles me ajudavam em toda a organização. No evento. Hoje está tudo formado já, cada um tem a sua profissão, ninguém quer mais mexer com isso. E era muito trabalhoso. Era fechada para 1.200 pessoas, 1.500 pessoas, 900, 1.000. Então, eram eventos assim. O senhor disse que era para os amigos, hein? Imagina quanto for aberto ao público. Mas só de ex-aluno dele, ele deve estar na conta aí de quantos? Eu falei, e as peixadas? Ele só para os amigos. Agora a gente só faz para os amigos mesmo, né? Mas então tá, professor, muito obrigada. Obrigada pela sua presença, sua generosidade de ceder isso. Alunos do Enem, aproveitem, assistam Levantando a Capivara, o professor Lousada, peguem as dicas, a sabedoria dele, a experiência dele de mais de 42 anos de experiência. Tá bem? Professor, muito obrigada. Obrigado a vocês, é sempre bom participar, né, quando falar um pouco da educação. E aos nossos alunos, façam isso, vai tranquilo na prova, certifique-se que está levando todo o material correto, leva a toalhinha, tá certo? Tenha calma, tenha paciência para fazer a prova. A gente sabe que não é fácil, né? 45 questões, né? É um tempo danado para fazer. Mas você que se doou, você que se preparou bonitinho, confia, porque é por aí. Né? Quem estudou, quem trabalhou, quem batalhou, vai passar, vai ter a sua chance, e é assim que funciona, tá? Então a todos, boa sorte, né? Eu nem diria sorte, né? Se o cara estudou, já é, né? Bom resultado, do seu esforço, tá? Então faça isso e tenha uma boa prova. Não adianta estudar no sábado à noite, não, tá? Vai dormir. Essas 2 semanas vocês vão ter revisão nos seus colégios, né? Bonitinho, tá? Já pensando em cada prova. Faça isso, não perca as aulas e vai lá. Coragem. E eu, professor, obrigada. Maravilhoso. Muito bom. Se eu conheci ele só de vista, e eu também, né? Mas foi um prazer recebê-lo, tá? E
a primeira oportunidade que a gente tiver para falar de educação, você e toda a sua equipe, né? Vamos chamar de você, porque eu quero ficar amiga. Quero morrer amiga desse professor. Um beijo para todo mundo. Obrigada, professor. Um abraço a todos.